Nosso objetivo nessa aula é falar sobre área entre curvas. Então aqui eu coloquei para vocês diversas situações que podem acontecer, onde você tem duas curvas, uma curva por cima e outra por baixo, ó, f de x e g de x, compreendidas no intervalo de A até B, e aí você tem uma área de uma região que fica limitada por essas duas curvas e pelas retas x igual a A e x igual a B. Por exemplo, nesse primeiro caso aqui. E você pode ter outras situações diversas, como dessa figura onde você tem, aqui você tem essas duas regiões que aparecem, aqui aparecem 4, aqui aparece 1, aqui aparece 2, e por aí vai. Você tem muita situação que pode acontecer quando você está trabalhando com duas curvas e você consegue delimitar uma região. E como é uma região assim não conhecida, ou seja, que não tem uma área conhecida, como por exemplo um quadrado, um triângulo, a ideia é que você use integrais para conseguir chegar a um resultado que de fato seja a área dessas coisas aqui esquisitas, né? Bom, então suponha que você tem aqui em cima uma função y igual a f de x e aqui embaixo uma função y igual a g de x. Considere aqui um intervalo, assim, A, e nessa extremidade B. Aí você traça retas paralelas ao eixo y, assim e assim. De maneira que você tem agora uma região que fica limitada acima por f de x, abaixo por g de x, no lado esquerdo pela reta x igual a A, no lado direito pela reta x igual a B. E você quer determinar a área dessa região. A ideia para fazer isso é você chegar aqui e dividir o intervalo AB em subintervalos, certo? E você escolhe um desses subintervalos, por exemplo, eu vou pegar esse subintervalo aqui e vou considerar um retângulo. Então imagine que você pode pegar um retângulo exatamente com a altura dada por esse ponto menos esse ponto, né? Você pode considerar essa altura, mas você pode passar um pouquinho também assim. Eu vou passar um pouquinho. Você considera aqui esse retângulo assim, ó. Pronto. Então vou dizer que ele vai passar aqui por esse ponto, na curva f de x, e nessa curva aqui, vamos dizer que ele passa por esse ponto aqui. Pronto. Aí você considera um ponto arbitrário dentro desse retângulo, tipo um CK. E como aqui é CK, quando você sobe e você pegar aqui na curva, então você tem aqui F de CK. E aqui embaixo você tem G de CK. Pois bem, o que é que a gente vai fazer? Eu não sei calcular a área dessa região esquisita que fica limitada por essas curvas, mas eu sei calcular a área desse retângulo aqui. Certo? Então, como eu peguei aqui sei lá, vamos dizer que eu dividi aqui em n subintervalos, eu vou pegar aqui o késimo subintervalo, né? Então eu posso falar da área do késimo retângulo, que é esse que está ilustrado na figura. A área do késimo retângulo eu vou chamar de delta AK. Certo? Δk vai ser a área do késimo retângulo. O késimo retângulo ele tem uma base. Aqui está a base dele, ó. E eu vou dizer que a base dele, base do késimo retângulo, eu vou chamar essa base de delta xk. E esse retângulo ele tem uma altura.
E a altura dele é dado pela diferença dessas extremidades aqui. Então, esse valor menos esse dá a altura do retângulo. Então, a altura do caésimo retângulo. Essa altura vai ser f de ck menos g de ck. Então, a área, né, com essas três informações aqui, a área desse retângulozinho é quem? Base vezes altura, né? Então, f de ck menos g de ck vezes delta xk. Isso aqui vai ser a área desse retângulo. Aí o que é que você faz? Você considera vários retângulos aqui. Em cada subintervalo desse, você pode construir um retângulo dessa forma, conforme vocês podem ver na ilustração aqui na figura ao lado. E aí, quando você tem todos esses retângulos, se você somar a área de todos eles, você vai ter uma aproximação para a área total. Essa área total, que é a área da região, eu vou dizer que é aproximadamente a soma, quando k vai de 1 até n, supondo que eu tenha n subintervalos aqui, ou seja, que eu tenha n retângulos. Então, quando você soma a área dos n retângulos, você tem uma aproximação para a área da tua região. Né? Isso vai ser assim, k de 1 até n, somatório, né? K de 1 até n de f de ck menos g de ck delta xk. E agora, quando você vem aqui nesse somatório e considera o limite, quando o delta xk, então imagina que esse delta xk, ou melhor, que o máximo de todos os delta xk, ou seja, a maior base, imagina, a maior base desses retângulos eu vou mandar para zero. Se eu mandar a maior base para zero, ou seja, se eu diminuo essa base aqui, a maior base dos retângulos, então imagina as outras. Se a maior está sendo diminuída, imagina as outras. As outras vão ser igualmente diminuídas, ou seja, a gente faz com que ela tenda a zero. Só que eu diminuir todas essas bases é a mesma coisa de eu mandar esse n para infinito, ou seja, de eu aumentar a quantidade de retângulos que estão cobrindo toda essa região, como vocês podem ver na ilustração aqui do lado. Então, eu posso escrever assim, ó, limite quando n vai para infinito, ou seja, eu aumento a quantidade de retângulos, deixo elas muito grandes, né? E aumentar a quantidade de retângulos significa que as bases estão diminuindo, e os retângulos estão ficando cada vez mais fininhos, como vocês podem ver na ilustração. E aí você tem o limite somatório, quando k vai de 1 até n, f de ck menos g de ck delta xk. E aí você pode, quando passar esse limite, você tem que a área da região que você está procurando é exatamente esse valor. Isso aqui todo mundo já sabe o que é, né? Isso é uma soma de Riemann. Soma de Riemann que vocês já aprenderam lá quando estudaram a definição da integral definida, né? E esse limite a gente chama de integral de a até b de f de x menos g de x dx. Então, quando você pega a integral de a até b da função f, que é a função que está por cima, menos a função g que está por baixo, isso aqui dá justamente a área da região limitada por essas duas curvas, da reta x igual a até a reta x igual a b. Assim, nós temos a seguinte definição. Se f e g são duas funções contínuas, né, com f de x maior ou igual que g de x, ou seja, f por cima da g, no intervalo AB, então a área da região entre as curvas y igual a f de x e y igual a g de x, né? Ou seja, toda essa área aqui, certo? De a até b, né? Vai ser dada por essa integral. Integral de a até b da função que está por cima menos a função g que está por baixo,
e essa integral em relação a x. Bom, então vamos fazer esse exemplo. Exemplo 1, determine a área da região compreendida entre essa parábola e a reta y igual a menos x. Então, bom, aqui você tem uma reta muito simples, né? Se você lembrar aqui rapidamente, essa é a reta y igual a x. E a reta y igual a menos x vai ser essa assim, né? Bissetriz do segundo quadrante. E aqui você tem uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Observe que se você faz o x igual a 0, o y é 2, quer dizer que essa parábola vai ter vértice em 2, concavidade para baixo. Tem duas raízes, porque se você faz 2 menos x quadrado igual a 0, então o x quadrado é 2 e x é mais ou menos raiz de 2, então ela vai cortar o eixo x em 2 pontos. E aí é só a gente traçar o gráfico e ver como é que fica, né? Vamos dividir esse exercício assim. Primeiro, você faz o gráfico. Você vai tentar identificar geometricamente quem é essa região. Então observe que você vai ter dois pontos aqui de interseção e você quer saber quem é justamente essa área bem aqui. Certo? Bom, em segundo lugar, nós vamos buscar os elementos da integral. Ou seja, lembre, você quer calcular a área entre essas duas curvas, e essa área é integral de A até B de f de x menos g de x dx, onde f é a função que está por cima, g é a função que está por baixo, A e B é o intervalo de integração, ou seja, o intervalo no qual a sua região está compreendida. Então, veja, facilmente você vê que quem está por cima é a parábola. 2 menos x quadrado. Aqui o vértice dela, como eu tinha falado, que era 2, né? Esse ponto aqui certamente é raiz de 2. Assim como se você continuasse aqui, você passaria por menos raiz de 2, né? Mas a tua região está compreendida aqui, né? Ó. Ela começa aqui e vai até esse outro pontinho aqui. Quem são essas coordenadas? É o que nós devemos descobrir aqui. Como é que você faz para descobrir isso? Ó, aqui por baixo você tem y igual a menos x, né? Ora, as coordenadas desses dois pontos aqui são justamente as coordenadas onde as duas equações, né, da função que está por cima e da função que está por baixo são satisfeitas simultaneamente. Então você pode igualar aqui o y, né, o y dessa com o y dessa, e aí você tem o seguinte, né? Você tem 2 menos x ao quadrado igual a menos x. Ou seja, você tem x quadrado menos x menos 2 igual a 0. Resolvendo essa equação de segundo grau, né, você encontra x igual a menos 1 ou x igual a 2. Né? De fato, né, se você faz 2 vezes menos 1 dá menos 2. 2 vezes 2 menos 1 dá 1 e aqui é menos 1. Então, de fato, né, para resolver uma equação de segundo grau, repetindo, basta você procurar dois números cujo produto seja menos 2 e cuja soma seja 1. Já que aqui é menos 1, a soma tem que ser 1. Pronto, então você achou aqui esses dois valores. Esse daqui é menos 1, ó, e esse aqui é 2. Vão ser os limites de integração, né? Que são os limites de integração. Certo? Nós primeiro temos, né? Temos aqui que igualar as duas equações, né? Os dois y, você iguala, resolve a equação, encontra os limites de integração. E em terceiro lugar, você vai calcular a área. Então aqui é o cálculo
da área. Então, nesse caso aqui, nós temos que a área vai ser a integral de menos 1 até 2 de f de x menos g de x dx. F é a função que está por cima. Quem está por cima é a parábola 2 menos x ao quadrado e quem está por baixo é a reta y igual a menos x. Então fica dessa forma. Ou ainda, integral de menos 1 até 2, 2 menos x quadrado mais x dx. A primitiva dessa função é quem? A primitiva de 2 é 2x, a primitiva de menos x quadrado é menos x ao cubo sobre 3, a primitiva de x é x ao quadrado sobre 2, tudo isso de menos 1 até 2. Agora é só aplicar o teorema fundamental do cálculo, graças a Deus pelo teorema fundamental do cálculo, senão você ia ter que calcular isso aqui como um limite de somas de Riemann, o que seria muito trabalhoso. Mas o teorema fundamental do cálculo diz que quando você acha uma primitiva para essa função, basta que você aplique essa primitiva ao limite superior e subtraia disso aqui aplicada no limite inferior. Então você fica com 2 vezes 2 menos 2 ao cubo sobre 3 mais 2 ao quadrado sobre 2 menos 2 vezes menos 1 é menos 1 ao cubo sobre 3 mais menos 1 quadrado sobre 2. Aí é só fazer essas continhas. Você pode pausar esse vídeo e fazer essas continhas. No final vai dar exatamente 9 meios.